Bom dia! Começa agora mais um podcast Contabilidades. E aí, como é que foi o da semana passada? Deu para refletir bastante sobre aquela conversa que a gente teve, sobre como você olhar melhor para o seu atendimento com o cliente, pensar em franquias, pensar na possibilidade de consultoria, de você ser um consultor. Teve muita gente aí que andou mandando mensagens para a gente, que gostou bastante do nosso último podcast, que ajudou bastante na forma de pensar e de repensar no seu negócio, o propósito. Hoje nós estamos aqui e vamos iniciar mais um programa e hoje eu estou com o Luciano Caso. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, formado pela Universidade Unidrumont em 2017, sempre atuou na área administrativa e entre meados de 2004 e 2008 foi quando ele definiu em 2010 e foi chamado para administrar um escritório de contabilidade por um amigo, onde teve seu primeiro contato com a contabilidade e se encantou. É assim, né? A gente começa com contabilidade e a gente se apaixona. Verdade. Em 2016, inicia o projeto da Verus Contabilidade, cujo nome ainda não era esse, pois chamava-se C&B, Consultoria Contábil. Eu vou deduzir que C&B era o nome dos sócios, né? Exatamente. Criatividade é isso. Remetia mais a nome de advocacia do que de contabilidade, né? Verdade. Em 2018, esse projeto ganha estrutura física no bairro residencial do Bambi, em Guarulhos, onde seu nicho de clientes são as microempresas. Luciano também é coautor do livro A Tecnologia e as Novas Tendências na Prestação de Serviços Contábeis, publicado em 2017. Gente, olha aí que bacana, totalmente diferente do último podcast. Hoje a gente vai estar falando com alguém voltado mais para as microempresas da região do Bambi, que é ali próximo do Água Azul, né? Bom Sucesso, Água Azul, tá ali naqueles meados. Ali. E a gente vai ter o prazer hoje de conversar com o Luciano. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, que agradeço. Bom dia para você, que hoje seja uma conversa leve, que você possa colocar um pouco, né, para quem está nos acompanhando aí em casa ou no trabalho, né? Normalmente nesse horário está todo mundo trabalhando dia de semana, mas arruma um tempinho para estar ouvindo as nossas entrevistas. E me fala, Luciano, como é que foi quando esse bichinho mordeu você? E antes do bichinho da contabilidade te morder, você trabalhava na área administrativa. Por que você escolheu a área administrativa? Então, a administrativa eu também caí de paraquedas. Eu era office boy de um escritório, né, que trabalhava na época com representação de charuto e aguardente. E de office boy eu fui para assistente administrativo. Eu me familiarizei com a área administrativa, fiquei 4 anos nessa empresa, hoje ela não existe mais. E foi quando, em 2009, mais ou menos, um amigo meu, ele tinha uma contabilidade que ele herdou de um ex-chefe dele, que veio a falecer, infelizmente, na época, e ele me chamou para administrar o escritório de contabilidade dele. Ele estava com dificuldades aí, né, para administrar o escritório em si. Então, ele fez esse convite, eu aceitei esse convite, e eu gostei da área, porque, na realidade... Era um escritório pequeno? Era um escritório pequeno na época também, só que foi o suficiente para eu ser contagiado, né? Gostei realmente da área, gosto da área. E o que acontece? Eu fiz contabilidade para ser dono de escritório, não para ser contador. Porque quando eu fui administrar esse escritório de contabilidade, eu percebi que existia um problema muito grande em relação à comunicação com a contabilidade para com os clientes, que hoje é o diferencial da Verus Contabilidade em si. Tá? Então, o que acontece? Eles trabalhavam de uma maneira muito errada, eles não davam aquela atenção bacana para os seus clientes. Eles tinham um costume, um mau hábito, inclusive eu abomino isso, que era receber os honorários juntamente com o valor dos impostos a pagar, e muitas vezes acabavam não repassando as suas respectivas datas. Então isso aí ocasionava um problema gigantesco em relação à inadimplência para com as obrigações fiscais tributárias dos clientes. Então eu comecei a mudar o escritório, eu me apaixonei, gostei, eu falei, eu vou para essa área. Tanto que essas pessoas que me convidaram hoje não atuam mais na área de contabilidade, e eu continuo firme e forte. Que maluco, né? Quem estava na área que fez o convite para você só fazer administração, hoje já não está mais na área de contabilidades e você, entre aspas, né, deixou a administração e foi para a contabilidade. Mas a gente até conversou isso no último podcast aqui, a gente teve a oportunidade de fazer um pod muito gostoso aqui com o Sevilha, né, o Vicente Sevilha. E ele estava falando justamente sobre isso, sobre a necessidade que os empresários contábeis têm de serem administradores dos seus negócios, de poderem gerir.
Porque na maioria das vezes o contador ele é formado para ser contador. Então, ele joga toda a preocupação dele, toda a responsabilidade em cima da parte técnica, né? Cumprir os prazos, saber fazer uma contabilidade bem feita, limpa, dentro do padrão, dentro da legislação, entender a legislação fiscal, contábil, tributária, tudo redondinho. Mas aí ele começa a crescer, ele se depara com um problema, que ele tinha que fazer a administração correta do negócio dele, da empresa dele. E aí, quanto mais ele cresce, mais ele tem um problema, porque ele não sabe como administrar. E aí o seu amigo poderia ser o contador administrador do seu próprio negócio, mas ele preferiu terceirizar. E aí é quando você entra na história do mundo contábil. É porque eu vejo assim também, o que acontece? O contador também, se ele quiser, ele consegue ser um bom administrador. Por quê? Ainda mais o contador que ele presta serviço para vários segmentos diferentes. Obviamente, no dia a dia, ele vai se deparando com vários problemas, com várias dificuldades que esses empresários de si possuem. Ele ajuda na solução desses problemas. Obviamente, não são todas as empresas que abrem essa porta, né? A gente só pode ir até onde o cliente permitir. Se eu for na sua casa, por exemplo, eu não vou chegar já sentando no sofá, vou esperar você me convidar. E nós, contadores, muitas vezes não conseguimos ajudar mais os clientes justamente por esse fator. Então, a gente só pode ir até onde o cliente permitir. E, infelizmente, em alguns casos ainda existe essa barreira entre o cliente e o contador, se você for analisar, né? O que acontece? Infelizmente, também tem aqueles contadores de hoje em dia, que nós precisamos fugir disso, o famoso gerador de imposto, o gera boleto e entrega boleto. Isso não vira mais, né? Hoje em dia, a contabilidade é totalmente automatizada, informatizada, né? Otimizada. Então, se você prestar só o arroz e feijão, você vai ficar sem cliente, né? Ou você pode até ter os clientes em si, mas você não vai conseguir fazer com que eles gerem resultados também. Mas isso é o papel do administrador do caso. Mas o que acontece? O administrador não pode ficar bravo comigo, mas nem todo administrador consegue ser contador. Mas quase todos os contadores conseguem ser um administrador se ele quiser. Basta ele mergulhar de cabeça mesmo. Eu hoje, particularmente, eu não atuo mais no operacional. Então eu faço o quê? Eu optei fazer a parte comercial da Veras Contabilidade. Inclusive eu tenho um sócio, o nome dele é Caio, um abraço para você. Eu faço a parte comercial e a parte administrativa. Então eu prefiro mais esse departamento hoje. Não, mas funciona muito bem, porque assim, no momento que você está no campo, indo buscar cliente, atendendo o cliente, sendo eficiente em ouvir, entender o que o teu cliente está precisando e achar ali uma oportunidade de negócio, até para você melhorar o seu próprio negócio, para poder oferecer uma outra paleta, vamos dizer assim, né, de uma gama de necessidade de serviços, você precisa ter tempo para isso. Sim, se você está muito ligado ainda no operacional, onde você está preocupado em fazer conferência de impostos, em fechar balanço, coisa e tal, você não vai ter tempo hábil para fazer isso, porque a parte comercial demanda de muito tempo, né? Sim, porque o comercial, me corrija se eu estiver enganada, mas eu acredito muito que o comercial não é só você buscar novos clientes, é você trabalhar os seus clientes atuais. O pós-venda, né? O pós-venda é muito importante, porque é de arrepiar quando você vai buscar cliente, você consegue cliente, você fala muito bem do seu negócio, da sua empresa e tal, e ele vem já com uma expectativa muito grande de que ele vai, nossa, olha, fechei um negócio todo, uma empresa agora top. E aí, como que você prepara internamente a sua equipe para cumprir aquilo que você prometeu? Porque o cliente, ele foi meio que enfeitiçado naquele canto de tudo que é maravilhoso que você vai estar proporcionando para ele. E se quando ele for para dentro da sua empresa, você não oferecer isso, olha o problema que você vai gerar. Porque você vai gerar já uma impressão ruim da sua empresa, um desgaste com o cliente que ele vai achar que ele foi enganado e a frustração, que demora muito tempo para se recuperar, né? Então, o administrador, né, todo contador, ele realmente, até a gente brinca, né? Por que o administrador não pode ser contador? Ele pode entender e é viável e é muito plausível que ele entenda de contabilidade mesmo. Mas ele não pode assinar um balanço. Exatamente. Né? Aí a contabilidade, o contador ele vai, né, fazer todas as atribuições, assinar balanço, claro, dentro das normas, se ele for tiver o CRC, tudo ativo. Sim. Mas ele tem um papel fundamental de gerenciar o seu negócio, até porque hoje a gente vive num momento de contabilidades consultivas, né? Então a gente vai estar precisando ali de um contador que seja eficiente também na parte de consultoria. Ele só vai poder fazer se ele tiver tempo.
Então, é muito inteligente da sua parte, acredito eu que seja mesmo o caminho. Você tem sócio, seu sócio cuida de uma determinada parte, você Exato. cuida da outra área, e se for o caso, ter o gerente para gerenciar, para que todo o ambiente interno, junto com os demais colaboradores, vá no mesmo ritmo de acordo com o que vocês determinaram, não é? Sim, sim. Hoje, no caso, ele é o chefe do operacional, né? No administrativo e no comercial. E tem mais 4 meninas colaboradoras que trabalham conosco, né? Em questão da prestação de serviço, é muito sério a gente falar sobre isso, e é um ponto muito bacana de ser levantado, porque o que ocorre? Hoje no Brasil, infelizmente a gente tem um problema muito sério com prestação de serviço. Hoje você paga por um serviço, qual a impressão que você tem? Que estão fazendo um favor para você. Eu falo quando adquiri um bem meu em 2019, eu tive problema com tudo que você imaginar. E gera justamente aquilo que você mencionou, aquela famosa frustração. Você contrata um prestador de serviço, você quer ser o quê? Bem atendido, você quer que, de fato, ele entregue aquilo que ele prometeu para você. Você quer que ele resolva o seu problema. Quando isso não ocorre, gera uma frustração e às vezes até um certo desânimo, se eu for analisar. A Veros, ela veio para realmente mudar isso. Por quê? Eu falo da Veros assim, com muito orgulho. A gente está numa região que infelizmente é menosprezada por muitas pessoas, se você for analisar. Quando nós ensinamos a Veros em 2018, lá no Residencial Bambi, muitas pessoas me disseram, Luciano, você vai começar aqui no meio do mato? Eu falei, é aqui que as pessoas precisam de mim. Eu Exatamente. falei, que as pessoas precisam de mim são aqui. Eu falei, se eu for no centro, se eu for no Bom Clima, se eu for no Parabente, se eu for na Paulista, já tem muita contabilidade. Aqui não tem contabilidade. Eu falei, esses pequenos comércios que você vê hoje, que vocês veem hoje, amanhã pode ser grandes comércios, grandes empresas. Se forem bem trabalhadas, bem orientadas, com certeza, né? Claro que depende muito mais do empresário do que da gente, Sim. vamos ser sinceros. Só que você tem uma contabilidade participativa desde o que o cliente permita, isso faz toda a diferença. Então, nós resolvemos trabalhar com esse nicho de mercado, com pequena e microempresa. Por exemplo, acredite ou não, ainda tem um cliente hoje que tem dificuldade para elaborar um e-mail, para redigir um contrato, sabe que existe. Analisar um contrato. Analisar. Obviamente, a contabilidade online ela está tomando cada vez mais espaço no mercado, mas eu acredito que a contabilidade tradicional ela nunca vai deixar de existir, sempre vai ter campo para ela. E eu acho que assim, quando a gente fala em contabilidade convencional, né, o que a gente tem que prismar? Existem vários nichos, né? Então tem aquelas pessoas que vão querer procurar rapidez e preço. Tem quem prefere procurar qualidade e atendimento. E eu não estou dizendo que quem tem agilidade tem preço não tem a qualidade. Sim, Mas ela não tem como falar que ela vai entregar a mesma coisa que uma outra contabilidade, de uma forma um pouco mais consultiva, mais presente, mais convencional, faz. Porque tem o atendimento pessoal, né? Você acaba criando sintonia com esse seu cliente, você conhece seu cliente, da demanda dele, você sabe até no dia se ele está bem ou se ele não está bem. E isso vai criando amizade. E com a verdade. amizade, vai criando a confiança, onde ele pode estar falando melhor dos seus planos, onde você pode orientar ele sobre esses planos, como ele chegar mais perto disso, ou se ele tem alguma dúvida, quais são os prós e os contras para estar seguindo naquele caminho, não é verdade? Então, tem uma série de situações que a gente tem detectar que vai ter cliente para todos os nichos, para todo tipo de mercado, vai ter, Sim, né? claro. Mas falar que a contabilidade daqui a algum tempo vai sumir e vai ficar só as contabilidades digitais, eu acho que é um pouco de precipitação, né? Eu também concordo Não, com você. acho que eu não consigo falar que não, isso é impossível de acontecer, porque tudo é possível, né? Sim, sim. No mundo que a gente vive. Mas eu acredito que não vai ser assim, até porque a gente talvez mude um pouco do papel, né? Seja menos executor e mais consultor, né? Mais orientador, mais auditor. Então, eu acho que a contabilidade em si vai existir para sempre. Enquanto existir empresas, tiver negócios, tiver governo, vai ter que ter a contabilidade, né? Afinal de contas, a gente trabalha não só para o nosso cliente e para a gente, como também a gente trabalha uma boa parcela do nosso tempo para o fisco, Sim. né? Não tem nem o que falar. Quem deveria pagar disso seria o governo, não o cliente, se você for analisar, né? A gente que gera os impostos para eles receberem, por que o cliente paga, né? Pois é, A pois gente é. brinca assim. O termo que você usou aí, confiança, eu acho crucial. Porque o que acontece? Por mais que tenha a contabilidade online, ela não vai conseguir gerar essa confiança no cliente no dia a dia. Porque você gera no dia a dia
contato. Pessoas gostam de trabalhar com pessoas, né? Eu sou a favor do atendimento automatizado até a página 3. Né? Por exemplo, vamos falar daqueles robozinhos que você entra em contato no canal e eu quero puxar a segunda via de boleto. É legal. Agora, você tirar dúvidas, essas coisas, tem que ser pessoas, tem que ser gente. Gente se comunica com gente, eu penso dessa forma. E todos os nossos clientes, a gente procura sempre seguir essa linha. Criar uma parceria, criar uma amizade, gerar essa confiança. Tanto é que 98% dos nossos clientes hoje são através de indicação. Todos os valores lá atrás que nós investimos de marketing não deu certo. Agora estamos fazendo uma escolha aí, estamos torcendo para que dê algum resultado. Mas todos os nossos clientes, é tudo indicação. Questão de confiança. Entra naquela questão que eu mencionei da prestação de serviço em si, né? As pessoas não querem ter problema, né? Você não pode contratar qualquer pedreiro para construir a sua casa, qualquer contador para fazer seu imposto de renda, levar seu carro em qualquer mecânico. Então, quando você tem uma boa indicação, uma boa recomendação, você acaba aderindo, né? E a Verus, ela graças a Deus, ela está seguindo uma linha bacana. A gente tem outros projetos. A gente é bem conhecido naquela região ali do Bom Sucesso. Temos clientes, as mediações aqui também. E é mais ou menos isso. E o que você entrega de diferente? O que você pensou ali no seu planejamento administrativo, que foi uma estratégia que definiu você ir para microempresas e escolher o Bambi para se instalar? Então, eu já conheci o Bambi desde 2011, já conhecia. E quando eu estava querendo estruturar um escritório, montar um escritório físico, melhor dizendo, eu fui lá para falar com alguns clientes e acabei vendo que tinha uma salinha para alugar. Eu falei, olha, salinha. Na época, eu falei, aluguel baratinho, eu falei, eu vou ficar aqui. Eu sócio, não, você vai vir para cá? Eu falei, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Quando ele falava para cá onde? O Bambi, né? Ele falou, você vai vir para cá mesmo? Eu falei, vamos vir para cá. Eu falei, vamos montar aqui, vamos começar aqui. Eu falei, eu queria que vai dar certo. 5 anos de escritório, tem mais de 100 clientes hoje. Começamos com 4 clientes na região do Bambi, né? O diferencial foi o atendimento. Nosso diferencial é o atendimento. Tem um atendimento muito rápido, muito bacana, né? Eu falo para os clientes, eu não vejo o CNPJ deles somente como mais um número. Eu vejo como um sonho de cada um, ganha-pão de cada um. Então eu trato o CNPJ deles como se fosse meu CNPJ. E os clientes, eles conseguem sentir isso da nossa parte. Por isso que eles fazem questão de dedicar ao nosso trabalho. Mas o que resultou no nosso crescimento foi essa questão do atendimento, e nós conseguimos resolver um problema de comunicação. Eu via muitos clientes que vinham de outra contabilidade dizendo, poxa, Luciano, eu peço algo para o meu contador e demora 1 semana, 2 semanas. O que eu fiz para resolver isso? Criei um grupo de WhatsApp com cada cliente. Cada cliente tem um grupo de WhatsApp. Tudo que eles querem em relação à empresa deles, eles pedem no grupo. Então, no grupo fica eu, fica meu sócio, fica minha equipe. Eu quero uma nota, a pessoa da nota está no grupo, já vê, já faz a nota e já envia para o cliente. Então, isso aí faz para que a gente ganhe agilidade no processo. Então, acredito que foi essa linha que nos ajudou também a... E aí fica, todo mundo participa ali daquele grupo e cada um vai percebendo, esse assunto é para mim, eu que vou resolver. Não tem uma pessoa específica para ficar o dia inteiro atendendo no WhatsApp. Não, a equipe toda está no grupo, né? Então todos têm a responsabilidade de acompanhar o grupo. E funciona bem? Não corre o risco assim, de repente todo mundo vê e você viu, o seu sócio viu, mas é uma coisa que poderia ser resolvida ou por você ou por ele. Aí você não respondeu porque achou que ele ia responder e vice-versa. Ou não, vocês acompanham isso direitinho? Não, as tarefas estão bem definidas no escritório, né? Então esse risco não corre. Na verdade, é até bom que acontece 2, 3 pessoas ver, porque de repente você está ocupada e outro cliente pede algo que é da sua alçada. Por exemplo, eu vi, você não vi. Silvana, olha lá, tem uma nota de tal cliente no grupo. Ah, tá bom, você já anota, já deixa de stand-by. Quando você terminar o que você está fazendo, você vai fazer aquele serviço. Ah, legal. Então ajudou bastante. Você viu a melhora nisso? Muito. Claro, cada cliente tem um gostaram? Grupo, né? Eles adoram, eles preferem. Tem, acho que, dos 100 clientes que eu tenho, acho que um ou outro que não gosta muito do grupo. O restante adora. Foi sucesso. E o que vocês têm lá de parte de inovação? Vocês também investem nessa questão aí de programas, processos para ajudar na agilidade aí do atendimento? Como é que funciona? Nós estamos estudando algumas possibilidades aí. Né? Nós estamos tentando mudar o nosso sistema agora. Hoje a gente trabalha com um sistema chamado Calima. Tá? É um sistema que atende bacana. Estamos usando outro sistema. Nós estamos tentando fazer um aplicativo da contabilidade. O cliente tem a contabilidade na palma da mão dele também. Isso vai ajudar muito ele. Obviamente, tudo que ele pede hoje a gente consegue atender no grupo.
Mas o aplicativo, ele tem a empresa dele na palma da mão dele, isso vai ajudar bastante. Ah, sim. Então, esses são os 2 projetos a médio prazo que a gente tem. Mas esse do aplicativo você quer fazer individual ou alguma compra que você vai, solo, né, vamos dizer assim, adquirir esse produto com alguma pessoa já do mercado? Nós estamos estudando as 2 possibilidades, né? O que seria mais viável, né? Quando você pega algo pronto, é legal também, que você consegue utilizar ele o mais rápido possível, né? A curto ou médio prazo você utiliza. Quando você manda fazer algo, ele demora um pouco mais, requer mais estudo também, só que você consegue, de repente, atender um problema que, de repente, esse aplicativo pronto que você vai adquirir, ele não tem. Então, você forma o aplicativo do seu jeito, de acordo com o padrão da tua empresa, né? Então, nós estamos estudando o que vai ser melhor para a Verus, né? É que hoje, o que eu estou fazendo? Eu estou redesenhando toda a minha equipe. Estou começando a investir em marketing para ter algum resultado, para depois esses projetos aí, deixar a contabilidade mais moderna, digamos assim, entrar em ação, né? Ah, bacana, show. Bastante coisinha. Lá você trabalha com qual tipo de segmento? Todos os segmentos, gente. Todos os segmentos. Todos os segmentos a gente abraça. Só que assim, eu só trabalho com MEI e Simples Nacional, né? Nós não pegamos empresa do lucro presumido nem lucro real, pelo menos por enquanto. Pretendo, mas daqui a um bom tempo, uns 3, 4 anos, agora eu não tenho pretensão de trabalhar com lucro presumido e lucro real, não. O MEI e o Simples Nacional, o Simples não é tão simples assim, né? O Simples deixou de ser simples faz bastante tempo, né? Bastante, né? Você empresário que eu diga. Mas a gente consegue atender legal essas 2 demandas, esses 2 regimes tributários. Para a gente é o suficiente, está ajudando, tanto eles como a gente. Futuramente eu pretendo, sim, encarar um lucro real, um lucro presumido da vida, mas por enquanto... mas você sabe porque foge do nosso nicho, né? Se eu for analisar, né? Exatamente. É legal você ter essa estratégia de segmentação, né? E você pode segmentar. A gente já tem visto isso em muitos eventos, tal, participando dos encontros. O que você pode ver que é uma coisa saudável? Você segmentar de 2 maneiras. Ou você segmenta, né, pegando somente um nicho. Então, eu vou segmentar para supermercados. Vou segmentar para farmácias, você só vai atender aquilo, você vai ser um especialista naquilo. Então, as empresas que são de supermercado vão falar, eu quero trocar, quero pegar um cara que é especialista, eu vou pegar a Verus porque a Verus só trabalha com isso, né? E ali você vai ter de todos os tamanhos, os supermercados e todos os enquadramentos. Ou você pode segmentar nessa forma como você fez. Eu quero somente MEI e microempresa. Não trabalho para empresas maiores e eu não pego lucro presumido nem lucro real, porque aí você fica com mais excelência naquilo que você entrega, porque você se torna um especialista de MEI e de microempresas, né? Porque é o grande... a maior parte das empresas que nós temos, se a gente for colocar quantitativamente, é MEI e microempresa, não tem nem sombra de dúvida, né? E é quem não gosta de MEI ainda, né? Aqui fala mal do MEI, né? Então, na verdade, o MEI ele veio, né, num projeto bem bacana do AFIF para poder ajudar, junto aquele momento confuso da economia, né? Se eu não me engano, foi até do Paulo Guedes, que não tenho muita certeza, que talvez tenha feito algumas coisas para implantar com mais facilidades aí o MEI, né? Dar alguns parâmetros de melhorias, agora na época da pandemia. E aí o que acontece? Vem o MEI e muita gente meio que menospreza porque fala, não, é o cara que era pipoqueiro e foi fazer MEI. É o cara que vai procurar abrir um MEI só para poder ter desconto no convênio, né? Mas não é isso. A gente tem muitas empresas, muitos empresários, né? Porque eles são empresários, que eles saíram da informalidade e se tornam MEI para que eles tenham o privilégio de ter um CNPJ ou uma conta jurídica e ele começar a se profissionalizar. E, dessa forma, as pessoas começam a ver ele como uma empresa e com outros olhos, né? E a partir desse momento que ela começa a ver o MEI se qualificando, sendo mais empresarial, ele vai conseguir maiores possibilidades. E se ele conseguir trabalhar de forma organizada o negócio dele e administrativamente a importância de você ser um administrador
do seu próprio negócio. Você não precisa fazer disso uma profissão, mas você tem que saber administrar o seu próprio negócio. E não tem mal nenhum das empresas, dos donos de empresas, ser muito bom naquele segmento que ele escolheu, mas ter dificuldade de fazer a gestão do seu negócio. Exato. Isso é normal, infelizmente é até normal, né? Então, como é que ele vai fazer para melhorar isso? E buscando cursos, treinamentos, vindo participar de entidades que tenham esse nicho com outros empresários do seu próprio segmento para ele poder trocar aquela figurinha. Aqui a Associação Comercial tem esse papel, né, de agregar e trazer para perto os empresários, onde a gente pode fazer a capacitação, a consultoria, a orientação e colocar você em contato, em sinergia, em conexão com esses outros empresários que são do mesmo segmento e às vezes segmentos diferenciados, mas que vai poder te apoiar e te dar uma direção. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Então, necessariamente não precisa ser como você, um administrador nato para poder administrar o seu negócio. A pessoa pode ser muito boa, ótima farmacêutica e ter lá a sua farmácia, abrir uma farmácia e vou tocar. Mas ela tem que buscar sempre o aprimoramento da área dela, mas ela tem que buscar também formas e processos para aprender ou melhorar como gerir o seu negócio, né? Fazer a gestão do seu próprio negócio. Isso é muito importante. Quando criou o MEI, iniciou-se o MEI, por que tem um preconceito? Porque quando iniciou-se o MEI, a galera não estava pronta para ter o CNPJ. Muita gente não tinha noção do que era o CNPJ, uma conta jurídica. Houve até um investimento dos próprios bancos, né? Não sei se você lembra, a pessoa abriu o MEI, abriu uma conta jurídica e já saía com crédito do banco. Então houve uma inadimplência muito grande, né, por parte do MEI, que eles não estavam preparados, justamente por causa dessa questão aí de não conseguir administrar. E não é vergonha nenhuma, exatamente. Eu penso assim, o que eu falo para os meus clientes? Se concentre naquilo do que você é bom, em prestar o serviço que você presta, em vender o seu produto e deixa a parte burocrática com a gente. Porque aí você concentra a sua energia naquilo que você sabe fazer. Qual que é o erro de muitos empresários também? Eles querem ser como o pato. O pato ele quer fazer tudo, né? Ele quer cantar, ele quer voar, ele quer nadar. Nada lento, voa abaixo e canta rouco. Não é verdade? E muitas vezes, quando nós empresários fazemos isso, queremos ser o pato da nossa empresa, a empresa ela fica impedida de ter crescimento. Então, eu tomo conta de bastante MEI, porque tem muito MEI que fala assim, eu não preciso de contador. Eu sou MEI. Eu falo, não, é que você precisa de contador. Você vai esperar a sua empresa ser desenquadrada de forma compulsória para você procurar uma contabilidade? Sabe quanto a sua empresa vende hoje? Sabe quais são os seus custos fixos? Não sei, então. A gente pode te ajudar. A criança, ela aprende a falar desde cedo. É a mesma coisa o MEI que eu vejo. Por isso que eu acho de extrema importância você que é MEI procurar um contador. Eu acho importantíssimo isso. Então, você tocou num ponto legal, uma ótima observação. Muitas empresas sabem que elas são obrigadas, né, pelo fisco a ter um contador, né? Não tem nem como você imaginar uma empresa lucro presumido, lucro real, sem contador, sem uma contabilidade, uma empresa contábil por trás disso. Microempresa, apesar de ser uma microempresa, ela precisa também do contador, tem várias declarações acessórias e tal, tem uma série de situações que ela vai precisar. Agora, existia, ou existe, acho que existe ainda, um mito de que eu sou MEI. Se eu sou MEI, eu não preciso de um contador. Acabei de falar, exatamente. Né? Mas é uma coisa que está incrustada. Eu não preciso. É como se fosse assim, é proibido ter um contador. Exatamente. Né? Colocar uma barreira entre nós e esses clientes. E, na verdade, não é isso. Tem algumas regrinhas. Você só pode ter um funcionário, por enquanto. O patamar de 81 mil? 81 mil por enquanto. 81 mil por ano de faturamento. Então, tem algumas situações. Só que assim, você tem que observar o seguinte. Você quer crescer, você quer se profissionalizar, você quer fazer a coisa correta, você quer ter um funcionário. Como é que você vai fazer isso sozinho sem a habilidade de um contador? O contador vai saber entregar as suas declarações dentro do prazo, ele vai ver as melhores situações de enquadramento, como que você pode gerir melhor, até para você não ultrapassar, não estourar o seu faturamento e deixar de ser MEI e não estar nem sabendo que você deixou de ser MEI. Né? Então, pego vários casos assim. Vários casos. A gente tem muito disso. Então, você tem que ficar muito atento a essas particularidades. E se você está muito envolvido em fazer o seu trabalho, o cara não lembra disso, ele deixa passar. Então, a função do contador é essa daí. Aí a pessoa fala, mas eu não quero pagar o contador, tem uma despesa. Não é despesa, contador é investimento. É investimento, é imprescindível para o seu negócio.
Principalmente para os MEIs, porque eles ainda não têm aquela habilidade toda com a empresa. E aí você pega uma empresa contábil como a Verus, que é especializada somente nesse segmento. Então ela vai pegar e vai, no segmento não, né? Nessa qualificação aí, né? Nesse nicho, né? Nesse nicho de MEI e microempresa. Então já tem toda a expertise de como te acompanhar, te orientar, como pegar mesmo na sua mão a princípio e fazer você ver. Então. Com muito prazer. Quem é MEI, olha aí, ó, é uma ótima oportunidade para fazer contato com a Verus, para tirar dúvida, esclarecimento e, por que não, se não tem um contador, não tem uma empresa contábil, ser um cliente da Verus, porque a gente está vendo aqui que tem já, né, um tratamento diferenciado, já tem uma expertise nisso. Isso é bacana, vai fazer com que você tenha maior tempo para disponibilizar, para você atender o seu cliente, fazer o seu negócio crescer, sem a preocupação de que estou crescendo ilegal ou não, estou crescendo desorganizado ou não, porque a Verus está ali olhando, cuidando e acompanhando em tempo real o que você está fazendo. Então, fica a dica aí, eu achei que é bem bacana isso, porque muitos não têm, muitos pegam todos os tipos de segmento, todos os tipos de segmentação, não está ainda direcionado e acaba não tendo um foco muito grande, né? E também a gente vê o seguinte, muitas empresas que hoje são MEIs, em um curto período, vira microempresa. Eu tenho, né, empresa contábil também, já tive vários clientes MEIs que ao longo do tempo se transformaram em microempresa e sempre estão mudando de faixa, porque eles vêm trabalhando, estudando, fazendo bem direitinho o seu dever de casa, vamos colocar assim, né? Bacana. E a gente vai também fazendo essa consultoria, vai pegando na mão, vai orientando, tal, vai fazendo acompanhamento. E o cara, né, claro que não vão ser todos, porque depende muito do seu propósito, do seu ideal, do seu planejamento. Alguns têm aquela coisa específica, eles querem ficar ali. Outros querem crescer, querem ampliar o seu negócio e a gente vai orientando. E quando ele sai do MEI para a microempresa, ele está redondinho, não está com nada devendo, né? Nada que atrapalhe o desempenho dele no futuro quando ele fizer essa mudança, porque está sendo bem assessorado. Então, eu acho que isso daí é uma coisa assim muito, muito válida. Quando o cliente chega para você e fala que quer contratar funcionários, que ele está crescendo, tal, como é que você orienta ele para ir para esse próximo passo? Vamos nos transformar agora numa microempresa. Eu fico super feliz quando isso acontece. Porque isso é um sinal que a gente está no caminho certo, estamos fazendo um bom trabalho também. Então, a pessoa que mais torce para o cliente crescer somos nós contadores, se eu for analisar. Nós somos mais interessados que eles cresçam, porque quanto mais eles crescerem, mais a gente cresce junto. Então, quando o cliente fala, olha, aliás, ele não precisa nem falar, a gente acompanhando o dia a dia dele, a gente vai perceber que ele não pode ser mais MEI, né? Tendo um acompanhamento periódico ali. E quando a gente começa a fazer parte dessa mudança, é com muita alegria que a gente faz. A gente é bem real, é bem realista, bem transparente. Tanto é que a marca da Vera é justamente uma contabilidade competente e transparente, porque a pessoa, às vezes, ela está acostumada como MEI pagar uma taxa de R$60 por mês. Quando ela se depara com hoje ela é uma empresa ME, ela toma um choque logo de início. Então a gente já vai preparando ele ao longo do caminho, né? No decorrer do caminho vai preparando ele, porque ele vai se deparar com a taxa TIFIL anual, a contabilidade, o valor muda, funcionário, 1, 2, 3 mais funcionários, o mês só pode ter um. Então, assim, são outras obrigações fiscais e tributárias, né? E ele sofre muito? O seu cliente, quando ele sai do MEI para a microempresa, ele sofre muito? Quais são as reclamações mais recorrentes? Imposto, né? Imposto. De todo mundo, né? Imposto, né? O problema de pagar imposto não é o pagar imposto sim, é o retorno que você não tem. Exatamente. É isso que chateia a gente no dia a dia, né? Se você tem retorno, você paga dando risada. O problema é que você paga imposto e você não tem retorno. Esse que é o problema. E o nosso cliente sabe disso, né? Ele fala, poxa, eu só pagava R$60, agora eu vou pagar R$1.000 de imposto. O que eu vou ter de... Aqui tá incluso muito dinheiro. Aí ele fala assim, aqui tá incluso minha aposentadoria. Eu falo, não, tem que ser a parte. Porque o MEI está incluso. Aquela taxa que ele paga mensal já está incluso no INSS dele. Quando ele vai para ME, não. Ele tem que ter 2 recolhimentos para ter direito à aposentadoria. Ele vai pagar um imposto referente ao faturamento e tem que fazer um prolabore e recolher no INSS só o prolabore dele, né? Sobre o valor que ele pretende se aposentar.
Ele fala, poxa, eu pagava 60, agora eu estou pagando 2, 3. É verdade. Aí fica complicado, né? Mas trabalhar direitinho, mesmo com toda essa carga tributária, acaba sendo um compensador, né? Tem um cliente meu que um dia ele falou, Luciano, o meu maior sonho era pagar imposto de renda. Eu levei um choque. Falei, você está brincando, o maior sonho é pagar imposto de renda. Por quê? Porque eu sei que eu estou ganhando bem. E pagar muito, né? E pagar muito. Eu falei, é verdade. Eu falei, olha, nunca tive isso por esse lado, né? Então é interessante. Tudo depende muito do ângulo que você analisa a situação, Exatamente. né? O ângulo que você vê determina o que você vai sentir. Isso é muito bacana. Eu tenho visto aqui vários exemplos no decorrer, né, dos programas que o pessoal vem, a gente conversa, que realmente tem isso daí. A perspectiva, a forma como você olha. O copo pode estar muito próximo de estar cheio, transbordando, você pode olhar aquele copo pela metade e falar assim, tá quase vazio. Ainda, né? Então, ainda não tá seco. Aí você pode falar assim, tá bom, não tá seco, tem ainda um pouco d'água. Ou pode ser uma outra pessoa e falar assim, ixi, olha, meu copo está vazio, não tem nada, mas tem. Então depende muito. E se o copo estiver pela metade, ele pode estar metade quase transbordando, né? Muito próximo de transbordar, ou a metade quase secando, muito próximo de ficar sem nada. Então depende muito da perspectiva. E você tá vendo que é um cara muito cheio de energia, de perspectiva, cheio de vida, né? E tô vendo aí uma alegria. Tem que ser, né? Tem que ter vida, né? Motivado, alegre, né? E aí você fez ainda um inusitado. Foi ser coautor de um livro aqui, que é o livro que fala sobre a tecnologia e as novas tendências do serviço de prestações contábeis. Isso em 2017. A gente está falando horrores há bastante tempo sobre isso, mas está muito focado hoje. E você em 2017 trouxe. Para você, não podia vir de mãos vazias, né? Ah, que lindo, olha sim. Aí sim, olha, gente, tá vendo? 2017. Não, mais para cá, né? Vou até tirar aqui, vou tirar o reflexo. Vou querer, claro, que com dedicatória, autógrafo, né? Porque não é todo dia que a gente ganha um livro do próprio coautor. Isso aqui olha só que bacana. E isso que me chama a atenção que foi em 2017, né? Impactos das tecnologias, novas tendências na prestação de serviços contábeis. Os autores têm Alessandra Vieira, Denise Costa, Gabriel Dantas, Luciano Caso, que é você. Exato. Marco Santos e Thaís Silva, da Alexa Cultural, é isso? Exatamente. Todos Olha os que amigos bacana. de faculdades. Todos. Um abraço para todos vocês que estão nos vendo aí. Não, muito legal. E o que o pessoal que vai encontrar, vai ter esse livro? Onde encontra esse livro? No próprio site da Alexa Cultural você consegue adquirir esse exemplar, né? Esse eu comprei um projeto de faculdade que nós tínhamos, na realidade, que ficou tão bom que os professores gostaram. Falaram, Luciano, vocês têm que transformar isso em livro. Aí eu tomei um choque, falei, vou aceitar esse desafio, sim, o que tem que fazer? Nós fizemos algumas modificações e foi bastante aceito. Não chegamos a fazer o lançamento dele, somente publicamos. Mas o pessoal que adquiriu, que teve a oportunidade de ler, o pessoal tem gostado. Nossa, muito bacana. Fala a realidade que a gente vive hoje. Foi 2017, mas a gente está vivendo. Em 2017 exatamente. vocês já previram que tudo que vocês falaram aqui aconteceu? Tem alguma coisa que vocês falaram que ainda não aconteceu? Não, já está acontecendo praticamente tudo. Esse livro é um profeta. Então vamos mudar aqui, ó. Profecias contábeis em 2017 para o próximo milênio. A gente faz a comparativa de como que era a contabilidade anteriormente, como que é agora, a gente faz essa comparação no livro também. Poxa, muito legal. É muito legal. Muito bacana. Até para quem está começando na área contábil, entender como é que era e como é. E como pode ser depois, né? Porque exatamente. as coisas vão mudando, outras gerações vão entrando e as coisas vão se modificando. De 2010 era de uma forma, 2017 já era de outra forma, você já estava prevendo algumas mudanças, né? Sim. Que talvez todas elas, como você falou, já tenham acontecido. Praticamente. Mas pode ser que ainda tenha coisas que você não colocou aqui que aconteceu que você nem imaginava na época. Sim, com certeza. Né? E hoje o que a gente fala tanto de inovação e coisa e tal, pode ser velharia daqui uns 5 anos, né? Exatamente. Sei lá, 5, 10 anos, acho que 5 anos, porque a coisa está indo tão rápido, né? Que as coisas estão mudando de uma forma muito forte, né? Sim, a tecnologia está presente, a gente tem que ir se adaptando a ela, né? Trazer ela e usar ela a nosso favor. É uma ferramenta, eu não vejo ela como inimiga, eu vejo como uma ferramenta. Se você saber utilizar ela da maneira correta, vai agregar muito para o segmento contábil. Ah, perfeito, então. Bom, Luciano, o que você gostaria de deixar de recado para o pessoal que está em casa ou no trabalho, que eu acredito que o pessoal está tudo trabalhando, mas acompanhando a gente, o que você gostaria de deixar de recado para eles?
O pessoal tem bastante fé naquilo que faz, procurar fazer o que gosta, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente realmente não está trabalhando. E não existe possível quando você acredita no que você faz. Quando você faz com carinho, com amor, com dedicação, quando você concentra todas as suas energias e realmente acredita naquilo que você quer fazer, você consegue alcançar onde você quer chegar. Esse é o recado que eu posso deixar. Nossa, que bacana, muito legal. E quem quiser fazer contato com você, com a Verus, para poder pedir uma orientação, fazer um orçamento, como é que ele faz? Pode entrar em contato no 11 4219 0587 ou pelo nosso e-mail, contato@veruscontabilidade.com.br ou seguir a gente lá no Instagram, @veruscontabilidade. Ah, que bacana. Tá vendo? O pessoal já não vai ter contato, porque vai falar assim, não consigo fazer contato porque não tinha as fontes de contato. Agora vocês estão com 3 canais disponíveis. Então, por favor, acessem lá, entre também no site da Alexa para vocês verem, né, da editora cultural aqui, para vocês poderem ver o livro. De repente dá para baixar o livro em PDF, não é? Não está em digital, PDF, não está e-book não, está somente... Isso, e-book. Somente assim, pela editora mesmo, por isso. Livrinho de cabeceira, hein? Aquele contador que chega acorda de madrugada, fala, nossa, aquele problema, e perdeu o sono, tá com insônia, olha aqui o livrinho de cabeceira, fininho, para dar um relax. Olha, Luciano, eu quero agradecer imensamente aqui, foi um bate-papo super leve, agradável, eu acho que você passou muito bem, assim, a sua energia, a sua força, né? A vontade que você tem aí de fazer uma boa prestação de serviços, de fazer até uma inovação, né, nessa área que você está mexendo tudo aí. Então, um abraço para o pessoal do Bambi, vocês estão sendo muito bem assessorados por lá. Um abraço ao seu sócio, que é o Caio, né? Caio, isso. Caio, que também deu sorte aí com o seu sócio. E eu quero agradecer imensamente aqui a sua presença e disponibilidade aí do seu tempo para estar fazendo esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço a você, ao Michel que está no bastidor aqui, né, que ninguém vê, né, mas sem ele as coisas não acontecem. A todo o pessoal da ACE também, eu sou novo associado, mas eu tenho gostado muito de vocês que estão de parabéns por tudo que vocês estão fazendo aqui para a gente que é pequeno, que é médio, que é grande empresário. Você acha que depois que você veio participar aqui, você conseguiu ter uma orientação melhor, se sentindo mais apoiado? Sim, com certeza. Embora tenha pouco tempo, mas dá para perceber esse apoio, sim. Olha que bacana, né? Se você está nos acompanhando e você ainda não é associado aqui da CE, pensa nisso, vem aqui conhecer a gente, vem tomar um café e participar de tudo que a gente tem preparado para você, empresário, porque isso é o que faz você ter sinergia com outras pessoas do seu segmento, como eu já falei, pessoas de outros segmentos, mas que podem ser fornecedores, clientes, parceiros de você, para melhorar o seu negócio, fazer o seu negócio crescer. A nossa função aqui é isso, é levar conhecimento, é levar entrosamento e facilitadores no seu dia a dia. Eu estou muito agradecida, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam do início até o fim, aqueles que chegaram no meio, não tem problema. Nosso programa vai ficar disponibilizado no YouTube, pelas nossas plataformas. Agradeço imensamente, uma ótima semana, uma semana abençoada a todos vocês e até o próximo podcast Contabilidades. Eu sou a Silvana Araújo e um beijo.